Então agora, como eu falei na última aula sobre coluna, eu vou abordar a questão da escápula e também a questão do ombro, né? No caso, a articulação escápulo-torácica e a articulação glenohumeral. A escápula, ela foi desenhada para estabilidade, para dar suporte, para que haja movimento no ombro. Então ela seria esse suporte para a movimentação do ombro. Porém, o ombro, como foi desenhado para mobilidade, se ele apresenta um estado de hipomobilidade, se ele apresenta uma falta de movimento, isso vai influenciar de forma negativa na escápula, trazendo um movimento compensatório nessa escápula, e também vai influenciar de forma negativa tanto na cervical quanto na coluna torácica. Então, pensando aqui no formato da coluna, como se fosse aqui a cervical, a torácica, a lombar, aqui o sacro e o cóccix. Quando eu tenho que realizar um movimento na minha coluna, e esse movimento de flexão do ombro, eu vou elevando aqui, ó, fazendo uma flexão, flexão, eu venho para cá e eu não consigo realizar esse movimento de forma que eu consiga manter a minha curvatura lombar, não consiga manter a minha curvatura torácica e não consiga manter a minha escápula de forma estável, ele vai acontecer um excesso de movimento. Então eu vou acabar perdendo aqui a estrutura, tanto a minha estrutura torácica, vou sobrecarregar, vou aumentar aqui a minha lordose lombar, e isso vai acontecendo um movimento em cadeia. Então, pensando na escápula, a gente vai ver melhor isso na prática. A principal disfunção da escápula é a instabilidade escapular. Que é encontrado em indivíduos quando eles têm uma falta de movimento no ombro ou indivíduos que têm falta de força realmente nesses músculos que dão suporte para a escápula. Então isso é muito comum em exercícios que a pessoa tem que sustentar um peso e esse peso puxa esse indivíduo para frente. Então isso acontece muito. Uma perda de estabilidade escapular, por exemplo, seria essa projeção da escápula para frente. Então a partir do momento que isso é tracionado, eu acabo perdendo essa estrutura e deixando o ombro num centramento articular que é desfavorável. A escápula bem encaixada vai garantir uma boa estabilização do ombro, né? Um bom suporte do ombro e um bom suporte aqui da coluna torácica. Então, pensando nisso, o ombro seria a falta de mobilidade, a hipomobilidade, a hipomobilidade do ombro, no caso, o indivíduo que não consegue realizar algum movimento no ombro, ele vai causar um movimento compensatório e isso vai prejudicar a coluna. Se ele tem que realizar um movimento de flexão e ele não consegue, vai prejudicar a escápula dele, que vai ter que realizar excesso de movimento, e vai prejudicar a coluna também. Então essas são as principais disfunções, né? Pensando aqui na escápula. Especificamente, essa instabilidade, essa perda de estabilidade escapular, a gente vai ver isso mais na prática, como identificar, como corrigir, e essa hipomobilidade de ombro, também a gente vai ver como identificar e como corrigir, ok? Pensando nisso, agora os próximos passos, eu vou abordar a parte de cotovelo, punho e mão, que também são estruturas intimamente ligadas, e é muito importante relacioná-las, porque isso acontece de forma muito específica no exercício, no movimento. Então, até já!